Ei, você já tentou desenhar um personagem de anime ou mangá e não conseguiu? Pois bem, hoje eu lhes apresento o curso Como Desenhar Melhor, um dos melhores cursos de desenho do Brasil. O curso apresenta aulas e módulos para você se tornar um ótimo desenhista. E o melhor, o curso também apresenta um grupo exclusivo dos alunos e constantes atualizações. Não perca tempo e garanta já sua vaga. No vídeo de hoje eu vou estar passando várias dicas de contorno, por isso nós vamos ser muito breves aqui na parte do esboço. Bom, vocês podem ver aí, eu utilizei o círculo e aqueles traços. Se vocês quiserem um vídeo que eu explique apenas o esboço, deixa aí nos comentários, ok? Que eu vou ajudar vocês com isso. Mas simplesmente aqui, ó, vamos fazer aqui toda essa parte do esboço do maxilar da Yugito. E vai ligando esses traços, ok, pessoal? Esse daqui é o traço do queixo, daqui é o traço da bochecha e daqui vai ser a linha dos olhos. Vamos agora passar para o contorno da Yugito. Bom, eu vou separar esse desenho aqui em algumas etapas do contorno. O contorno do cabelo vai ser de um jeito, da pele vai ser de outro e da roupa de outro, ok? Então eu vou passar aqui 3 tipos de contorno. 3 jeitos diferentes que as pessoas costumam contornar, ok? Bom, uma técnica essencial aí para você melhorar seus contornos é simplesmente fazer rabiscos aleatórios aí em uma folha antes de você começar o seu desenho. Isso daí é para sua mão ficar um pouquinho mais leve para quando você estiver realmente passando o contorno por cima do desenho oficial, o contorno ele sair mais reto, um traço com uma boa variação e tudo isso, ok? Agora, o contorno ele tende a ter traços mais finos e também traços mais grossos. Eu não tenho apenas essa caneta aqui, mas se eu tivesse eu faria isso, ó. Passei um traço aqui mais fino e aqui um traço mais grosso. Como? Fui passando a caneta aqui mais vezes nessa parte aqui apenas para engrossar. Outras canetas que eu recomendo aqui é Uniposca. Elas são muito boas também, mas geralmente é para contorno bem mais grossos, ó, vocês podem enxergar aqui. E outra que eu também recomendo é a Cis Dual Brush, ok? Ela tem 2 pontas, essa ponta aqui tá até um pouco seca já essa caneta, e essa ponta aqui que é uma ponta mais fina. Essa caneta aqui é muito boa e eu super recomendo todas essas, ok? A primeira caneta que eu utilizei aqui é uma Pilot. E essa caneta tem um bom custo-benefício aí para vocês verem. Vamos lá. O primeiro jeito é aquele bem tradicional, ok? Que você já acabou de terminar um desenho aqui e você vai contornar ele inteiro. Eu vou contornar aqui só o cabelo para mostrar para vocês, mas é como se eu estivesse contornando todo o meu desenho aqui para já ir para a pintura. Vamos lá, o que eu recomendo vocês fazerem aqui no contorno? Vocês irem virando a folha, ok? Por isso que eu deixei a minha folha solta e não presa com as fitas, para eu poder ter uma precisão maior no meu traço, ok? Com isso, virando a folha aí para auxiliar eu nesse contorno aqui. O contorno ele é uma parte que você não pode errar, ok? A line art aqui ela é muito importante, ela é crucial no seu desenho, uma das partes mais importantes dele. E eu recomendo muito vocês fazerem contorno, porque um desenho, principalmente desse de anime, sem line art, ele não vai ter aquele destaque muito bom, ok? Ele vai, é claro, ser diferente, mas não vai cumprir aquele padrão, ok? De um desenho sempre contornado. O contorno ele dá um destaque maior para o seu desenho e os traços eles ficam bem melhores assim. Então eu vou sempre virando a folha quando eu estou contornando, ó, para ter uma precisão maior aqui no traço. Vou engrossando aqui algumas partes. E realmente, pessoal, vocês podem prender a folha aí com fita adesiva e contornar ele do mesmo jeito. Só que o que acontece? Para iniciantes eu recomendo muito isso daqui, que eu comecei desse jeito, ok? Contornando ele, movimentando bastante a folha. Hoje em dia eu consigo contornar ele com a folha presa na mesa, mas só estou aqui ensinando vocês aqui como que faz, ok? E o que acontece? Eu falei que iria dividir esse desenho aí em 3 tipos de contornos diferentes. O cabelo é um contorno, a pele é outro e a roupa sucessivamente aí é outro tipo de contorno. Mas então qual seria o tipo de contorno desse aí do cabelo? Bom, seria aquele contorno que você basicamente terminou um desenho ali, passou ele a limpo para uma folha canson geralmente. Você vai contornar o desenho inteiro, ok? Não vai pausar, não vai parar nada. Você simplesmente vai contornar todo o seu desenho e aí vai para colorir ele. Mas o que acontece? Eu não vou colorir ele inteiro porque eu vou ter que realmente dividir ele em 3 tipos de contornos diferentes.
mas seria basicamente esses aí que vocês estão vendo aí na tela. É um exemplo aí de um desenho em que você terminou ele e já contornou ele totalmente. Como esse daí do Gohan, eu já vou colorir ele agora. E realmente já terminei de contornar. Então ele seria esse tipo de método aí que eu estou explicando para vocês. A pintura desse desenho vai ser algo que eu não vou focar muito, porque o nosso foco principal aqui vai ser o contorno, ok? Se vocês querem entender melhor como que faz para fazer uma pintura mais lisa e homogênea, vejam aí o vídeo anterior do Gaara, ok? Que nele eu vou estar explicando tudinho para vocês. Bom, o segundo método de contorno que eu vou estar explicando aqui para vocês é um método bem diferente. Por quê? Porque ele consiste basicamente em você colorir primeiro e contornar depois, entendeu? O primeiro método aí que eu mostrei para vocês, você contorna o desenho inteiro quando você acaba ele. E aí você vai colorir. Nesse método aqui, você vai primeiro colorir e aí no final vai contornar. Muitas pessoas utilizam esse método aí, ok? E vamos lá. Uma coisa muito boa que vem com esse tipo de contorno é que geralmente quando você contorna primeiro e vai colorir depois, se o seu lápis for muito encerado, por exemplo um da Supersoft, o contorno vai acabar ficando muito apagado. Esse tipo de contorno ele tem um ponto muito bom, que é que o seu contorno ele não vai ficar muito apagado. Por quê? Porque às vezes quando você usa aquele primeiro método que eu havia falado, você contorna o desenho primeiro e aí vai colorir. Se o seu lápis for muito encerado, como por exemplo da Supersoft, vai acabar que o contorno vai ficar muito apagado, ok? Então não vai sair muito ali o traço da caneta. E com esse contorno aí resolve esse problema. Por quê? Porque você vai colorir primeiro e contornar depois. Então isso daí ele tem um ponto bom, que é isso daí, seu contorno não vai sair muito apagado. Porém, como eu não utilizo muito esse método, eu não tenho uma certa experiência. Então o que ocorreu aí? No olho dela vocês podem observar que ele não ficou muito bom, ele ficou um pouquinho torto. Por quê? Porque eu passei ali a borracha e apaguei muito na área do esboço do lápis, ok? Então aí acabou ocorrendo que na hora de eu passar o lápis de cor, ele não ficou muito demarcado. Então na hora da caneta ele não marcou muito bem, então ficou meio torto, ok? Mas eu acho que se você tiver muita experiência com esse método aí, você consegue um contorno bom e consegue extrair ótimos resultados dele. Mas eu não curto muito isso daí, por isso eu não utilizo ele. Esse método de contorno que eu vou explicar para vocês agora é o método que eu utilizo. Basicamente consiste em você contornar uma parte e colorir essa parte aí, ok? Eu já utilizo esse método tem um tempo, eu já estou bem acostumado com ele e ele é basicamente assim. Eu tenho o desenho inteiro para contornar aí e, por exemplo, eu peguei aí nessa área aí da mecha do cabelo. Eu vou contornar uma mecha de cabelo, vou colorir ela. Aí tem outra mecha, tem a roupa e assim eu vou contornando parte por parte até terminar o desenho inteiro. E assim eu vou deixando, acho que pra mim é um jeito que eu consigo deixar mais organizado na parte do contorno e na parte da pintura. E uma coisa eu vou falar pra vocês, ok? A parte 3 desse vídeo, que vai ser o episódio 3, né, desenhando Yagura, eu vou postar apenas quando esse vídeo aqui bater 20 curtidas, ok? Bom pessoal, esses daí foram os resultados aí do meu desenho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas ficou bem completo, explicando tudinho aí sobre contorno. E já segue a gente aí pessoal, porque vocês vão estar incentivando a gente demais aí a trazer cada vez mais vídeos como esse. Então é isso e até o próximo vídeo.